dia, discípulos de Jesus, preparados para mais um encontro com o Mestre? Nós já vamos dar início. Só estou entrando com o pessoal do Google Meet. Bom dia. E gravação. Bom dia, tudo bem com vocês? Me perdi aqui um pouco no horário. Tudo bem, graças a Deus. E quem vai orar para nós, para já darmos início ao nosso estudo de hoje? Só me dá uns 2 minutos. Vou orar. Ok. Pode orar para nós, por favor. Pai que está nos céus, santificado seja o teu nome. Graças te damos, ó Pai, pelo dom da vida, tuas misericórdias renovadas sobre cada um de nós nesta manhã. Obrigado, Senhor, pela proteção dos teus santos anjos, pelo teu grande amor dispensado a cada um de nós. Glórias a ti, ó Pai, pela oportunidade que temos de estudar a tua palavra nas primeiras horas desta manhã. Amém. Peço, Senhor, perdão pelos nossos pecados e rogo a ti que precisamos, Pai, do teu Santo Espírito agora, nesse momento, não só agora, Pai, mas na nossa vida, para o aprendizado da tua palavra. O Senhor nos direcione, esteja com a pessoa da irmã Daiane, que ela seja imbuída pelo teu Santo Espírito para passar essa mensagem nesta manhã. Que possamos, Pai, estar com a mente aberta, o nosso coração receptivo à tua palavra. Amém, Senhor. Nos dê amor no nosso coração, coloque o teu amor no nosso coração. Nos ajude, Pai, a aprender de ti, praticar, compartilhar também com os semelhantes. Fique conosco, Pai, em nome de Jesus oramos. Amém, amém. Ontem nós estudamos sobre o encontro de Jesus com os saduceus. E nós aprendemos que se nós não conhecemos as Escrituras de forma integral, nós poderíamos cair no mesmo erro dos saduceus, de basear a nossa fé apenas em porções da Bíblia, em porções específicas, e assim correr o risco de desconsiderar verdades extremamente importantes. E hoje nós vamos continuar estudando sobre esse encontro de Jesus, sobre esse dia de Jesus. Ontem nós fomos convidados a considerar a Bíblia de maneira integral. A Bíblia é a mensagem que Deus deixou para nós. Ela é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Então nós precisamos considerá-la e conhecê-la de forma integral. E hoje eu quero convidar vocês a abrir a Bíblia em Marcos, capítulo 12. Nós vamos ler a partir do versículo 28. Marcos, capítulo 12. A partir do versículo 28, nós vamos ler juntos. Diz o seguinte: Chegando um dos escribas, que ouviu a discussão entre eles e viu que Jesus tinha dado uma boa resposta, perguntou-lhe: Qual é o principal de todos os mandamentos? Jesus respondeu: O principal é: Escute, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento e com toda a sua força. E o segundo é: ame o seu próximo como você ama a si mesmo. Não há outro mandamento maior do que estes. Então o escriba disse: Muito bem, mestre. E com verdade o Senhor disse que Ele é o único e não há outro além dele, e que amar a Deus de todo o coração e de todo o entendimento e com todas as forças, e amar o próximo como a si mesmo, é mais do que todos os holocaustos e sacrifícios. Vendo Jesus que o escriba havia respondido sabiamente, declarou-lhe: Você não está longe do reino de Deus. E ninguém mais ousava fazer perguntas a Jesus. Então,
Este episódio aconteceu exatamente quando Jesus terminou de falar com os saduceus. O texto que nós acabamos de ler diz que o escriba, vendo que Jesus havia dado uma boa resposta aos saduceus, que ele vem lhe fazer uma pergunta. Uau! Eu fico imaginando, Jesus não tinha paz, né? Porque estava sempre, a todo momento, rodeado por pessoas, e agora ele termina de atender uma classe que era uma classe difícil, que era a classe dos saduceus, e agora vem um escriba para lhe fazer mais uma pergunta. E o texto dá a entender que os fariseus haviam gostado da resposta que Jesus tinha dado para os saduceus. Só que eles eram tão cabeça dura que eles não queriam reconhecer Jesus como Messias. E que em vez deles se contentarem com a resposta que Jesus tinha dado para aquele saduceu, para os saduceus, que eles vêm fazer mais uma pergunta, porque eles se reuniam com o objetivo de tentar levar Jesus a dizer algo contra a lei. Esse era o maior objetivo dos fariseus, tentar encontrar na fala de Jesus algo que ele falasse contrário à lei de Deus, porque isso seria uma justificativa para Jesus ser preso. E nós sabemos que essa é a última semana da vida de Jesus. E o texto bíblico diz que aquele escriba foi falar com Jesus. Quem eram os escribas? Os escribas nada mais eram do que os intérpretes da lei. Alguém que era versado tanto nas leis civis quanto nas leis religiosas do judaísmo. Ou seja, os fariseus não enviaram qualquer pessoa, mas eles enviaram alguém que fosse capaz de identificar com facilidade se Jesus desse uma resposta contrária ao que a lei dizia. E o texto deixa claro que o objetivo deles era testar Jesus. Testar. Sempre os fariseus tinham esse objetivo de testar Jesus. Só que a forma respeitosa como esse diálogo acontece deixa indícios de que aquele escriba que havia ido fazer aquela pergunta, que ele não tinha uma questão pessoal contra Jesus. E fato é que até ele chamava Jesus de mestre, que significa professor. Então, aquele diálogo, embora fosse um diálogo com o objetivo de colocar Jesus à prova, foi um diálogo respeitoso, demonstrando que aquele escriba, apesar de fazer parte ali daquele grupo de pessoas que queriam encontrar algo em Jesus, mas ele era sincero de coração, e a gente vai ver isso no decorrer do texto. Então, qual foi, ao terminar ali a discussão, a ideia do texto dá a entender que Jesus ele mal fechou a boca de falar com os saduceus que já veio essa pergunta. Jesus ali ele estava terminando o seu diálogo com os saduceus e logo em seguida vem essa pergunta. E qual foi essa pergunta? A pergunta desse escriba foi o seguinte: qual é o principal de todos os mandamentos? Embora essa questão lidasse com princípios fundamentais, ela provavelmente foi exposta em uma tentativa dos rabinos de ordenar os mandamentos da lei, numa hierarquia de importância. Por exemplo, se Jesus falasse que o primeiro mandamento era o principal mandamento, se aqueles escribas e fariseus, se eles se deparassem com alguma coisa em que eles tivessem que escolher entre o primeiro e o segundo mandamento, e Jesus falou que o primeiro é o mais importante, se eles cumprissem o primeiro, queria dizer que eles estavam livres de terem desobedecido os mandamentos de Deus. Vocês conseguem perceber a lógica que eles estavam tentando utilizar? Se as exigências de 2 mandamentos estivessem em conflito, aquele que fosse maior deveria ter precedência e liberar o homem da responsabilidade de violar o menor, ou de menos importância. Isso era o que eles queriam que Jesus fizesse, que Jesus enumerasse a ordem de importância
dos mandamentos de Deus? Esse era o objetivo que estava por trás dessa pergunta. Os fariseus, eles tinham o costume de exaltar os 4 primeiros mandamentos do Decálogo como sendo os mais importantes. E muitas vezes eles deixavam os outros de lado. Nós vemos isso, por exemplo, no encontro de Jesus com um jovem rico, que nós estudamos alguns dias atrás. Ele falava que tinha facilidade, que cumpria todas as leis, mas na realidade ele não estava amando o próximo como a si mesmo. E como resultado dessa prática em colocar apenas os 4 primeiros mandamentos como os principais, a maioria deles falhavam miseravelmente quando o assunto envolvia religião prática. O que eu faço para demonstrar que eu estou amando o meu próximo? E eu quero convidar vocês a abrirem a Bíblia em Êxodo capítulo 20 para nós relembrarmos quais eram esses mandamentos que permeavam essa conversa de Jesus com aqueles fariseus e com aquele escriba que era um mestre da lei. Ele sabia tudo na ponta da língua, ele sabia tudo de cor. E nós vamos lembrar aqui, olha o que está escrito. Êxodo capítulo 20, a partir do versículo 1, diz o seguinte: Então Deus falou todas essas palavras. Eu sou o Senhor seu Deus, que o tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Primeiro mandamento: não terás outros deuses diante de mim. Segundo mandamento: não faça para você imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima no céu, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não adore essas coisas, nem preste culto a eles, porque eu, o Senhor seu Deus, sou Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração daqueles que me odeiam. Mas faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Terceiro mandamento: não tome o nome do Senhor seu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Quarto mandamento: lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e fará toda a sua obra, mas o 7º dia é o sábado dedicado ao Senhor seu Deus. Não faça nenhum trabalho nesse dia, nem você, nem o seu filho, nem a sua filha, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu animal, nem o estrangeiro das tuas portas para dentro, porque em 6 dias o Senhor fez os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há, e ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Quinto mandamento: honra o seu pai e sua mãe, para que você tenha uma vida longa na terra que o Senhor, seu Deus, lhe dá. Sexto mandamento: não mate ou não matarás. 7º: não adulterarás. 8º: não furtarás. 9º: não dirás falso testemunho contra o seu próximo. E último mandamento, 10º mandamento: não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertença ao seu próximo. Então, esses são os mandamentos que permeavam essa conversa. E são os mandamentos de Deus. E os escribas e fariseus, eles tinham a esperança de que Jesus ordenasse, por ordem de importância, ele dissesse: olha, o mandamento mais importante é o 4º mandamento que fala do sábado. Ah, não, o segundo mais importante é isso, é aquilo. Era isso que eles queriam que fizessem. Mas foi isso que Jesus fez? Não. Não, porque o objetivo de Jesus não era colocar ordem, não era dizer: ah, se vocês estiverem entre obedecer esse e esse, você tem que obedecer esse em primazia, porque ele deixou 10. Ele deixou 10. Então, o escriba, ele pergunta qual o principal de todos os mandamentos, esperando obter apenas uma resposta. Mas Jesus, ele citou 2 mandamentos. E sabe qual o mais interessante? É que esses 2 mandamentos não estão descritos aqui no Decálogo. Aonde nós lemos aqui sobre amor a Deus e amor ao próximo? Jesus, ele não fala explicitamente nenhum desses 10 mandamentos, porque o objetivo dele não era ordenar esses mandamentos, mas ele cita 2. E sabe quais foram esses 2? Jesus, ele fala aqui, deixa eu voltar aqui, Marcos capítulo 12, versículo 30. Vamos ler o seguinte, diz assim, olha: o principal é:
Ouça, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único. Versículo 30. Ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento e com toda a sua força. E o segundo é, ame o seu próximo como você ama a si mesmo. Essa foi a resposta de Jesus. Será que Jesus estava dizendo assim, olha, desconsidere todo o decálogo e agora vocês vão obedecer só esses 2 mandamentos? Será que é isso que Jesus estava querendo dizer aqui? Na primeira parte dessa resposta que Jesus dá, no versículo 30, quando ele fala, amarás, pois, o Senhor com todo o teu coração, com toda a tua alma e com toda a tua força. Jesus está citando Deuteronômio capítulo 6, versículo 5. E Jesus ele começa falando, amarás o Senhor teu Deus. Amor é um termo geral que sugere a ideia de desejo, de afeição, de inclinação e também como a mais íntima união entre 2 pessoas. Jesus, ao iniciar a sua resposta, já deixa claro que a relação do crente com Deus é baseada no amor. E o amor é o princípio fundamental da sua lei. Amor está diretamente relacionado com a obediência. Então, quando nós buscamos amar com perfeição, isso significa que nós devemos obedecer de todo o nosso coração. E esse verso fala que nós devemos amar a Deus de todo o nosso coração, com toda a nossa alma e com toda a nossa força. O que quer dizer esses 3 termos? Coração, alma e força. Quando a gente vai no original para traduzir, quando a Bíblia fala de coração, aqui nesse versículo e também em Deuteronômio capítulo 6, coração aqui se refere às afeições, ao desejo, à vontade. Aqui Jesus estava falando que nós devemos amar a Deus com todas as nossas afeições, com toda a nossa vontade e com todos os nossos desejos. Isso é o que diz aqui. Isso que significa amar a Deus de todo o coração. A palavra traduzida como alma denota vida. E sabe o que inclui na nossa vida? Inclui os nossos desejos, inclui o nosso apetite. Aqui Jesus está falando, e também em Deuteronômio capítulo 6, que nós devemos amar a Deus com todos os desejos do nosso corpo, inclusive o nosso apetite. E o que significa amar a Deus com toda a nossa força? A palavra força aqui provém de um verbo que significa aumentar. É um substantivo que significa abundância e pode se referir àquilo que a pessoa acumula ao longo da vida. Amar a Deus com toda a nossa força denota que nós devemos obedecer a Deus com tudo aquilo que nós aumentamos ou que nós acumulamos ao longo da nossa vida, com tudo que nós temos. O propósito de Cristo aqui, ao enumerar as diferentes características de uma pessoa, era simplesmente outra forma de dizer que o amor a Deus, que aquilo, se tivesse realmente presente, se nós amássemos, se nós amarmos realmente, verdadeiramente a Deus, que isso vai permear todos os aspectos da nossa vida. E a segunda parte da resposta de Jesus, porque ele fala que o primeiro mandamento, o grande mandamento é amar a Deus com tudo aquilo que a gente tem, com tudo aquilo que a gente é, com tudo aquilo que a gente sente. Esse é o maior mandamento. E depois ele fala que outro mandamento que também é grande e que é complementar a esse grande mandamento é amar ao nosso próximo. Jesus, ele fala explicitamente a respeito do amor ao próximo. Os escribas e fariseus naquela época, e muitas vezes nós hoje só consideramos próximos aquelas pessoas que são semelhantes a nós. Os escribas e fariseus só consideravam próximo as pessoas que eram israelitas. Mas quando nós vamos em Lucas, capítulo 10, versículo 25 a 28, onde fala sobre a parábola do bom samaritano,
nós vemos que esse conceito de próximo é ampliado. Porque na parábola do bom samaritano, Jesus inclui todos os que estavam em necessidade, todos os que estavam precisando de ajuda. O nosso próximo. Nós demonstramos que amamos o nosso próximo quando nós atendemos às necessidades daqueles que precisam de ajuda. Nós temos a tendência natural de nos voltar para nós mesmos. Mas nós precisamos nos libertar desse egoísmo, primeiramente obedecendo a Deus, tudo aquilo que Ele nos fala. E isso vai nos ajudar. Esse amor que nós demonstramos por Ele, por Deus, vai nos ajudar a amar o nosso próximo como a nós mesmos. O que nós precisamos colocar em nossa mente é que a lei do amor de Deus e do amor ao homem não era algo novo. Isso estava permeado em toda a Bíblia, em todo o Antigo Testamento, mas essa foi a primeira vez que Jesus une Deuteronômio capítulo 6, que fala do amor a Deus, com Levíticos 19, versículo 18, que fala sobre o amor ao próximo. E essa junção é o dever de todo homem, é o meu dever e é o seu dever. Jesus aqui, ele não estava abolindo os 10 mandamentos, mas ele estava resumindo os 10 mandamentos em 2. Se vocês pararem para analisar, os 10 mandamentos, os 4 primeiros mandamentos diz respeito ao nosso amor a Deus. E os 6 últimos mandamentos diz respeito ao nosso amor ao próximo. Ao citar esses 2 mandamentos, Jesus terminou a sua fala dizendo: não há outro mandamento maior do que este. Nós precisamos amar a Deus com tudo aquilo que a gente é, com tudo aquilo que a gente tem. E que esse amor a Deus é resumido nos primeiros 4 mandamentos descritos em Êxodo capítulo 20. Mas nós precisamos amar ao nosso próximo também. Senão nós vamos cair no mesmo risco do jovem rico, de cumprir simplesmente por cumprir, mas na hora da prática não fazer. O texto fala que o escriba, após ouvir a resposta de Jesus, ele disse: muito bem, mestre. Vamos ver aqui, olha, versículo 32, diz assim: muito bem, mestre. E com verdade o Senhor disse que Ele é o único e não há outro além dele, e que amar a Deus de todo o coração e de todo o entendimento e com todas as forças, e amar ao próximo como a si mesmo, é mais do que todos os holocaustos e sacrifícios. Aquele escriba reconheceu com sinceridade que a resposta de Jesus era preciosa e era adequada. Não adiantava eles se centrarem apenas em fazer holocaustos e sacrifícios, se eles não estivessem dispostos a fazer aquilo que Deus estava pedindo. Então Jesus, a Bíblia fala, no versículo 34, vendo Jesus que o escriba havia respondido sabiamente, declarou-lhe: você não está longe do reino dos céus. O escriba discernia a verdade e sinceramente reconhecia a verdade. E reconhecia Jesus, que Jesus estava falando a verdade. Queridos, hoje nós estudamos um tema muito especial e muito importante de nós compreendermos e de nós colocarmos em prática na nossa vida. Jesus aqui está nos convidando a amar a Deus de todo o nosso coração, de toda a nossa alma e com todas as nossas forças. Obedecer a Deus com tudo aquilo que nós temos e com tudo aquilo que nós somos. Essa obediência, ela é relatada e ela é descrita nos primeiros 4 mandamentos dos 10 mandamentos em Êxodo 20. Mas Jesus, ele deixa claro que não basta nos centrarmos simplesmente nos 4 primeiros mandamentos. Não adianta nós guardarmos o sábado, não adianta nós não falarmos o nome de Deus em vão, se nós não estivermos dispostos a amar o nosso próximo como a nós mesmos. Tudo aquilo que Jesus deixou são conselhos e palavras para guiar a nossa vida e para nos ajudar a herdar o reino dos céus. É claro que a nossa vida, a nossa salvação não depende da nossa obediência. Não é o fato de nós obedecermos que significa que nós estaremos salvos. A salvação
ela é pela graça de Deus. Mas se nós reconhecemos que Jesus nos ama, se nós reconhecemos e aceitamos a graça de Deus por nós, nós vamos fazer de tudo para obedecer às coisas que Ele nos pediu. Que nós estejamos dispostos a aprender a amar a Deus e a aprender a amar o nosso próximo como a nós mesmos. Vamos orar? Querido Deus, nós te louvamos, Senhor, porque mais um dia o Senhor nos deu lições especiais para a nossa vida. Senhor, quantas vezes, ó Pai, nós estamos tão centrados em nós mesmos, tão centrados nas coisas que nós vivemos no nosso dia a dia, que às vezes nos esquecemos até mesmo da Tua palavra. Senhor, nós pedimos, ó Pai, que o Senhor nos ajude a reconhecermos a Tua palavra de forma integral, que o Seu Santo Espírito toque em nosso coração e nos ajude, ó Pai, por meio da Tua graça, por meio da Tua misericórdia, reconhecendo a nossa salvação que está disponível pelo Teu sacrifício, a estarmos dispostos a Te obedecer, porque quando nós obedecemos, nós demonstramos que nós Te amamos, ó Pai. Por favor, nos ajude. Nos ajude, Senhor, a olhar para a Tua lei de forma integral, assim como o Senhor deixou, não simplesmente nos focando nisso ou naquilo, mas nos ajude a cumpri-la de forma integral, a obedecer tudo o que o Senhor nos pediu, porque assim, Senhor, nós estaremos Te amando, demonstrando nosso amor por Ti e demonstrando nosso amor por nosso próximo. Senhor, nós Te pedimos perdão por todas as vezes, ó Pai, em que utilizamos a Tua palavra simplesmente para justificar as nossas atitudes. Nós não queremos ter uma vida assim, Senhor. Nós queremos utilizar a Tua palavra como um guia, Senhor, como um mapa que nos aproxima de Ti e que nos ajuda a compreender as verdades sobre o Teu reino, Pai. Nós nos colocamos em Tuas mãos. Continue a obra que o Senhor começou em nossa vida, Pai. Continue. Nós Te agradecemos por tudo que o Senhor já fez. Te agradecemos por tudo que o Senhor está fazendo e Te agradecemos por tudo que o Senhor ainda fará. E tudo isso nós fazemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, amanhã nós continuaremos estudando e nós vamos estudar sobre um momento em que Jesus ele se coloca como filho de Davi, com base em Marcos capítulo 12, a partir do versículo 35, que nós continuemos juntos, nos enchendo da palavra de Deus, para sermos cheios do Espírito Santo. Que Deus abençoe a todos, um ótimo dia, até amanhã. Tchau, tchau.